Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, estamos aqui mais uma vez, dessa forma virtualizada, né? Para dar início a mais uma matéria, né? A matéria de Enfermagem em Clínica Médica 2. Vocês já tiveram a matéria de Clínica Médica 1, então a gente vai dar continuidade. Eu acredito que vocês pararam mais ou menos na assistência de enfermagem aos distúrbios respiratórios, né? Essa parte a professora tinha iniciado com vocês, né? Pelo que me foi passado. Então a gente vai dar uma revisadinha, né? Nessa questão, vamos revisar ali um pouquinho do sistema respiratório em si, né? Da anatomia. E aí, a partir daí a gente adentra, então, nos distúrbios do sistema respiratório, né? No que o paciente pode apresentar, quais os distúrbios que esse paciente pode apresentar referentes ao trato respiratório, né? Aqueles pacientes lá da clínica médica que internam ou que vão até a unidade de saúde, tá? Essa matéria, então, são 15 encontros. A gente vai estar aí durante esses encontros conversando um pouquinho a respeito dos distúrbios, medicamentos, questão de anatomia e fisiologia, dando uma relembradinha, né? E para que a gente consiga abordar a matéria em si, então, com vocês, tá? Da mesma forma que foram as outras, vocês já sabem, né? Essa forma virtualizada, então a gente vai tendo esse contato pela videoaula, né? E a partir daí vocês podem tirar as suas dúvidas, né? No final de cada aula a professora deixa um questionário, né? Uma provinha, geralmente de verdadeiro ou falso, referente ao que foi abordado na aula, tá? Eu estou sempre à disposição, né? Durante o período de aula. Sempre que surgirem dúvidas, vocês podem estar me questionando, tá? Bem tranquilo. Dúvidas sobre as questões, dúvidas sobre o conteúdo que foi passado, vocês vão me questionando, certo, pessoal? Então vamos iniciar falando um pouquinho do sistema respiratório, né? Dando uma relembrada na anatomia, tá? Então o sistema respiratório ele tem início lá aqui no nosso nariz, né? Nas nossas narinas. O ar, então, ele tem passagem pela boca, tanto pela boca quanto pelo nariz. O correto deveria a gente fazer a inspiração apenas pelo nariz, né? Mas enquanto a gente muitas vezes fala, ou em algumas outras situações, o ar também entra pela boca. Além do que, tem algumas pessoas que respiram frequentemente pela boca, né? Que não seria o correto, mas enfim. Então, o início do sistema respiratório é no nariz e na boca, né? Onde o ar tem entrada para o nosso organismo, né? E ele vai continuando, né? Das vias aéreas superiores até os nossos pulmões. Lá nos pulmões, então, nos pulmões, o oxigênio da atmosfera, ele é trocado, né? O dióxido de carbono que tem lá nos tecidos é expelido através da expiração e o oxigênio que veio do ar ambiente é levado até as nossas células, né? Então, no movimento de inspiração, o ar entra, vai até os pulmões, é realizada a troca gasosa, esse oxigênio é disponibilizado para as células e automaticamente para os tecidos do nosso organismo, né? E no movimento de expiração, quando a gente solta o ar, né? Então, o dióxido de carbono ou o gás carbônico, que é proveniente da troca celular, é expelido para fora do nosso organismo, né? O sistema respiratório ele é dividido em duas partes, né? O sistema respiratório das vias superiores e das vias inferiores, né? As vias superiores é formada pelo nariz, faringe e laringe. E as vias aéreas inferiores traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, né?
Então, as vias aéreas superiores, a gente diz que elas são contaminadas, tá? Aqui a gente tem para vocês terem uma ideia mais ou menos. Então, a cavidade nasal, né, as narinas e a boca, a faringe e a laringe. Até essa parte aqui, o finalzinho da laringe, nessa região aqui mais ou menos, é o sistema, as vias aéreas superiores. Da traqueia para baixo até os pulmões é vias aéreas inferiores. Traqueia, brônquios, bronquíolos, já se ramificando aqui dentro de cada pulmão, do pulmão direito e esquerdo, e os alvéolos, que é lá nos alvéolos que ocorre a troca gasosa, né? Que é deixado o oxigênio e retirado o gás carbônico, o dióxido de carbono, tá? A respiração, então, ela é composta de dois movimentos, né? A inspiração e a expiração. Inspiração é o movimento de entrada do ar e expiração é quando a gente solta o ar que há nos nossos pulmões, né? Então, correspondendo à expansão e ao relaxamento da musculatura pulmonar e da parede torácica. Deve ser regular e ininterrupta, ou seja, a respiração não para em momento algum, né? Nem mesmo enquanto a gente está falando, faz pequenas pausas na fala e a gente prossegue com a respiração, né? Os movimentos respiratórios, eles variam de 12 a 20 respirações por minuto, né? O que está dentro dos parâmetros da normalidade. Abaixo de 12 é muito baixa a respiração e acima de 12 é muito alta, ou seja, taquipneia, né, que a gente chama de taquipneia quando há uma frequência respiratória muito elevada e bradipneia quando está muito baixa. Isso parâmetros para o adulto, né? Criança tende a respirar mais rápido. Então, vai ser bem mais elevado o número de movimentos respiratórios por minuto, tá? Então, a respiração ela é responsável por absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico, como a gente já falou, né? Então, na inspiração, a gente tem a expansão da nossa caixa torácica, né? A caixa torácica se eleva, o nosso diafragma desce e o pulmão infla, né? Quando a gente expira, quando a gente solta o ar, a nossa caixa torácica desce, o diafragma sobe e o pulmão desinfla, né? O diafragma é aquela musculatura que divide tórax de abdômen, né? Então, quando ele desce na inspiração, é para que o nosso pulmão tenha maior espaço para se encher, né? E quando a gente solta o ar, ele sobe, ajudando a comprimir o pulmão para que o ar seja expelido, tá? Então, o músculo mais importante utilizado na respiração é o diafragma, né? Que é isso que a prof acabou de falar, que ele fica entre os pulmões e o abdômen, ele divide o tórax e o abdômen internamente, né? Então, o diafragma, ele fixa-se na base do osso externo, né? E nas porções inferiores do quadril, do grádio costal e na coluna vertebral, ou seja, ele é todo fixado ao redor do nosso organismo, né? Então, quando o diafragma se contrai, ele aumenta o tamanho da cavidade torácica e, consequentemente, expande os pulmões, ou seja, quando ele se contrai é quando o diafragma desce, tá? Então, o pulmão e a parte interna da parede torácica são envoltos por uma membrana fina e transparente, chamada de pleura, né? A superfície que reveste os pulmões encontra-se em contato com a que reveste a parede torácica. Entre as duas superfícies finas e flexíveis existe uma pequena quantidade de líquido que lubrifica durante o movimento de deslizamento suave e de
uma sobre a outra que ocorre em cada respiração. Então, para que vocês entendam, o nosso pulmão, ele tem a pleura. Deixa eu ver se eu trouxe uma foto aqui. Não trouxe. O nosso pulmão, ele é revestido por uma fina membrana, que a gente fala assim. E essa membrana se divide em duas camadas, né? A pleura. A pleura visceral é aquela que está diretamente em contato com o pulmão, que reveste todo o pulmão. Esta daqui, né? Digamos que ao redor de cada pulmão vocês conseguem visualizar uma fina película. Olha só, aqui tem na imagem, mais arroxeadinho aqui, essa fina camadinha que recobre o pulmão. Então, nós temos a pleura visceral, e depois da pleura visceral, a gente tem outra camada dessa pleura, que aí essa não está fixa na víscera, não está fixa no pulmão. Ela está ali apenas para proteção, certo? Entre essas duas camadas existe uma pequena quantidade de líquido lubrificante, que é para evitar o atrito quando o pulmão expande e se contrai, tá? Então, essas pleuras, elas protegem para que não haja contato, né? Para que o ar ou sangue não entrem dentro do nosso pulmão, apenas o ar que entra pela via respiratória, né? Não, por exemplo, se a gente fizer um trauma aqui na nossa região intercostal, nas nossas costelas, que perfurar e chegue ao pulmão, o ar vai entrar aqui, o pulmão não vai mais expandir. Então, essa pleura é como se fosse um saco que reveste o pulmão para evitar entrada de líquidos, ou sangue, ou até mesmo o ar que não seja pela via respiratória, tá? Então, o caminho do ar, como que o ar chega aos nossos pulmões, né? Então, ele passa pelas fossas nasais, ele entra pelas nossas narinas e pela boca, passa pela faringe, depois pela laringe, aí ele chega na nossa traqueia, né? Quando ele chega no finalzinho da traqueia, ele se bifurca, né? Indo para os brônquios, através disso ele vai para o pulmão direito e pulmão esquerdo, né? Aí os bronquíolos, né? Que vão pegar toda a extensão, tanto do pulmão direito quanto do pulmão esquerdo, e aí vai chegar nos alvéolos pulmonares, que são esses daqui, os alvéolos pulmonares, tá? Os alvéolos pulmonares, eles têm um aspecto de um cacho de uva, tá? Como se fosse os alvéolos, são pequenos grãozinhos de uva amontoados, tá? Então, os brônquios, para que vocês entendam, eles entram nos pulmões, né? E os bronquíolos e os alvéolos estão dentro dos pulmões. Então, traqueia e o início aqui são chamados de brônquios. Os bronquíolos é essas ramificações aqui dentro do pulmão. E os alvéolos são como se fosse na extremidade de cada bronquíolo estivesse um cachinho de uva, tá? Entendido mais ou menos um pouquinho o sistema respiratório, então tudo o que compõe o sistema respiratório, né? Então, fossas nasais, narinas, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, né? E os alvéolos pulmonares e o nosso pulmão no geral, né? É a função do sistema respiratório, então, levar a oxigenação ao nosso organismo, né? E retirar o dióxido de carbono produzido, certo? Vamos falar, então, um pouquinho dos distúrbios respiratórios, os sintomas respiratórios, né? Num geral, como cada sistema, quando tem uma patologia, existem alguns principais sintomas respiratórios, né? A gente vai falar um pouquinho
desses sintomas agora, tá? Voltamos então, pessoal, para eu fui tomar uma água que tava com a garganta doente. Mas não é Covid, tá? Então, entre os sintomas respiratórios mais comuns, ou seja, independente da patologia ou do distúrbio respiratório que o paciente apresentar, ele pode apresentar esses sintomas que estão aqui nos slides para vocês, tá? O mais comum e que eu diria que na grande maioria, se não em quase todos os distúrbios respiratórios, ele está presente é a tosse, né? A tosse, qual é a função da tosse, né? O organismo automaticamente faz com que o pulmão se contraia, né? E tente fazer uma explosão, digamos assim, de ar para o ambiente externo, para que tente tirar alguma partícula, algum material que esteja nas vias respiratórias. Ou muitas vezes quando há um acúmulo de secreção pulmonar muito grande, então o pulmão, nosso organismo vai tentar fazer a expectoração dessa secreção, né? Esse catarro e tentando escarar então para fora, né? Tossindo para que essa secreção acumulada tente saia das vias aéreas e vá para o meio externo, no caso, né? Então, a tosse, ela seria um sistema de defesa, né, do nosso organismo, para tentar proteger o nosso sistema respiratório. Por exemplo, quando a gente está comendo e sem querer, às vezes, a gente se engasga um pouquinho, né? Quer dizer que algum restinho de alimento, alguma coisa estava indo para a via respiratória. Então, automaticamente a gente já tem o estímulo da tosse, né? Para que esse alimento, essa pequena partícula, não desça para o sistema respiratório, para as vias aéreas inferiores, né? Então, um estímulo da tosse é um sistema de defesa, proteção do nosso organismo, né? Que serve tanto para expelir partículas que podem estar presentes ali no sistema respiratório, quanto para eliminar a secreção produzida geralmente nas patologias respiratórias, tá? Outro sintoma bastante comum é a dispneia, tá? O que é a dispneia? É a falta de ar, né? A dificuldade de respirar. Quando a gente vai evoluir lá que o paciente está apresentando dispneia, quer dizer que ele está apresentando um esforço respiratório, uma dificuldade para respirar. Muitas vezes, em algumas situações, a dispneia é tão grave que ele faz uso da musculatura acessória que a gente fala, né? Ou seja, essa falta de ar está tão grande que ele vai fazer muito esforço, já a musculatura abdominal e torácica vai tentar puxar ar de lá de onde não tem, né? Então, vai ter o estiramento intercostal que a gente fala, né? Vocês vão ver que o paciente vai puxar o ar lá de onde não tem, né? Então, a dispneia, ela se divide de diversas formas, digamos assim, né? Diversas categorias. Ela pode ser restritiva, quando o nosso pulmão não está conseguindo fazer a troca gasosa, seja por algum problema na cavidade torácica que está restringindo a movimentação desse pulmão, que não está permitindo que o pulmão se expanda corretamente para haver a entrada de oxigênio, ou quando o pulmão perde a sua elasticidade por algum distúrbio respiratório, tá? A dispneia obstrutiva é quando há uma obstrução da via respiratória, seja ela no engasgo, por exemplo, ou seja ela por uma patologia associada, como por exemplo a asma, a bronquite, ou o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que vai causar o espessamento da parede ali respiratória e o acúmulo de secreção. Então, o ar não está conseguindo passar corretamente por essa via respiratória para chegar lá nos bronquíolos e nos alvéolos, onde vai haver a troca gasosa, tá? A dispneia paroxística noturna
na verdade, entraria como um distúrbio. É uma dispneia súbita que ocorre geralmente durante a noite. Tá? O paciente está dormindo e acorda com muita falta de ar, com uma necessidade de aporte respiratório muito grande. Ainda pode ser acompanhada de apneia. O que é a apneia? Quando não há respiração, né? Esse paciente pode fazer, juntamente com a dispneia paroxística noturna, uma apneia do sono, que a gente fala, ou seja, enquanto está dormindo, como se o organismo dele esquecesse de respirar e ele fica alguns segundos sem respirar e depois acorda assustado, tá? A dispneia de Cheyne-Stokes é um distúrbio bem grave, pode evoluir para o gasping e para uma parada respiratória. O que é o gasping? É quando o paciente, a musculatura, o sistema respiratório já está completamente fadigado, ou seja, ele não tem mais forças, digamos assim, para respirar. Então, a dispneia de Cheyne-Stokes, o que o paciente vai fazer? Ele vai fazer, por exemplo, uma taquipneia, vai respirar, respirar, respirar. E aí vai fadigar e vai fazer uma bradipneia. Lá de vez em quando ele vai respirar. E aí ele pode fazer ainda junto uma apneia, ou seja, parar de respirar. Parou. E daqui a pouco ele faz. Tá? Então essa é a dispneia de Cheyne-Stokes. Ele pode fazer uma taquipneia, uma bradipneia, uma apneia, fazer uma bradipneia, uma taquipneia, tá? Então ele respira rápido, devagar, pode parar e pode evoluir para uma parada respiratória com certeza, tá? É uma dos sintomas respiratórios mais graves. Se vocês pegarem um paciente com uma respiração de Cheyne-Stokes, ele pode evoluir com certeza para um gasping, que é quando está quase indo para a parada respiratória, ou até mesmo evoluir para uma parada respiratória subitamente, tá? Outro sintoma respiratório de dispneia, o paciente pode apresentar dispneia devido à parte circulatória, devido à circulação. Por exemplo, num choque hipovolêmico, o paciente apresenta dispneia. Por quê? Por que um paciente que está com uma hemorragia vai apresentar falta de ar? Porque automaticamente ele não tem sangue suficiente circulando, então ele não tem células o suficiente para carregar o oxigênio até as nossas células, certo? A parte circulatória, então também o paciente pode apresentar falta de ar devido a problemas de má circulação, tá? Outro sintoma respiratório que a gente pode associar quando o paciente que fala que está com uma dor torácica, tá? Pode ser essa dor torácica, nem sempre vai ser problema cardíaco, não quer dizer que esse paciente vai estar sempre infartando, né? Pode ser que essa dor torácica seja uma dor pleurítica, né? Uma dor localizada lá na pleura, que é a camadinha que reveste o nosso pulmão, né? Devido a uma infecção, uma inflamação ou um acúmulo de secreção entre as pleuras pulmonares, né? Ou ainda pode ser uma dor torácica do próprio pulmão, né? Que ele pode estar sobrecarregado, por exemplo, numa pneumonia, né? Há um acúmulo de secreção ali no nosso pulmão e o paciente vai relatar, sim, dor torácica, né? Ainda nós temos nas auscultas pulmonares, né? Algumas alterações, que o movimento respiratório normal é um movimento que a gente não ouve muito barulho, né? A gente escuta aquele movimento de entrada e saída do ar, né? Que a gente chama de murmúrios vesiculares. É o movimento de expansão e contração pulmonar. Quando há
A presença de sibilos ou estridores pode ser que signifique que o paciente está com uma obstrução de via aérea, né? Pode ser obstrução parcial, geralmente. Pode ser por o acúmulo de líquidos, por exemplo, na asma brônquica ou na bronquite. Ou ainda um paciente de POC vai apresentar esses sibilos. É como se fosse um leve apitinho. Paciente, pensem comigo, há um estreitamento lá na passagem do ar, por exemplo, na traqueia, aqui nos brônquios e nos bronquíolos. Então o ar passa fininho, vai dar esse barulho esse sibilo que a gente chama. Então é quando há o estreitamento das vias respiratórias, tá? Esse paciente pode evoluir também para uma parada respiratória quando há um sintoma da ausculta pulmonar em forma de sibilo, tá? Porque essa luz desse vaso pode se ocluir completamente, principalmente em paciente asmático, né? Que faz essa reação muitas vezes de forma bem grave, tá? E o estridor também, que é mais aquele som carregado, que tu percebe que há muita secreção na via respiratória, tá? Como se fosse meio que em forma de borbulhas, assim, tá? Que você percebe que o paciente expira e faz blululul. Claro que não exatamente nesse barulho, porque a professora não é profissional em imitar sons, né? Mas, enfim, vocês vão acompanhar com certeza algum paciente e a professora vai conseguir explicar para vocês presencialmente o que é um sibilo e um estridor, tá? Mas mais ou menos para vocês entenderem. Então, o sibilo ele faz quando o ar passa numa via respiratória estreita, né? E o estridor é quando há uma presença muito grande de secreções, tá? Outro sintoma respiratório que a gente pode presenciar é a hemoptise. O que é hemoptise? É quando o paciente expectora sangue, né? Então, muitas vezes uma infecção muito grave pode causar expectoração de sangue. Pacientes com distúrbios de coagulação também podem apresentar, tá? Ou ainda pacientes com trauma torácico, né? Uma queda, uma perfuração por arma branca ou algum outro objeto que perfurou a parede torácica, tá? E a cianose também, cianose é quando fica roxeado a pele, né? A gente chama cianose, pode ser de extremidades, ou seja, na ponta das mãos e na ponta dos pés, ou a cianose central, que é na região da boca, tá? Isso significa que há uma falta de ar muito grande no organismo desse paciente, porque não está tendo circulação suficiente com oxigenação para as extremidades, quer dizer que o nosso corpo está oxigenando mais os órgãos vitais, tá? Então, esses são os principais sintomas que um paciente com um distúrbio respiratório pode apresentar, tá? Tosse, falta de ar, dor torácica, respiração ruidosa, né? Tanto sibilos quanto estridores, sangramento, expectoração com sangue, digamos assim, né? E cianose, tanto de extremidades quanto cianose central ou cianose oral, tá? Agora, então, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre alguns distúrbios respiratórios, né? Os mais frequentes. A insuficiência respiratória, então, é um distúrbio bem comum, né? A insuficiência respiratória, então, é uma condição no qual o nível de oxigenação no sangue ele está muito baixo e o nível de dióxido de carbono está muito alto na nossa circulação, né? Isso é uma consequência de uma troca gasosa inadequada, né? Onde os pulmões não estão conseguindo realizar a sua função adequadamente, né? E o sangue, então, também pode estar apresentando um distúrbio onde não esteja ocorrendo adequadamente a troca gasosa, ou seja,
o alvéolo não está conseguindo realizar a troca gasosa, né? Ou seja, o oxigênio não está conseguindo passar para a corrente sanguínea e não está conseguindo recolher o dióxido de carbono. Pessoal, para que vocês entendam como que ocorre, então, a troca gasosa, né? Lá a nível alveolar, nós temos a artéria, né? E as veias, que fazem um emaranhado lá no nosso alvéolo. Então, o que acontece? Respirei oxigênio, né? Meu oxigênio vai passar por todo o trato respiratório e vai chegar lá nos alvéolos. As células de oxigênio, digamos assim, as partículas de oxigênio vão ser deixadas na corrente sanguínea venosa, arterial. E daquele sangue carregado que veio do organismo, do sangue venoso, vai ser retirado o gás carbônico, as partículas de gás carbônico, e quando a gente expirar, elas vão sair para o ambiente externo, certo? Então, inspirei. Se eu inspirei oxigênio e lá nos meus alvéolos não está conseguindo haver a troca gasosa, ou seja, o oxigênio não está conseguindo passar para o sangue e eu não estou conseguindo retirar o gás carbônico do sangue lá da via venosa, não adianta eu estar respirando, né? Porque não vai haver essa troca gasosa, entenderam? Então, isso a gente vai chamar de insuficiência respiratória, tá? As principais causas da insuficiência respiratória. Por que não está ocorrendo essa troca gasosa, então? Pode ser por uma obstrução das vias aéreas, né? Algum alimento, algum objeto que esteja obstruindo. Pode ser por uma lesão nos tecidos pulmonares. Pode ser por uma lesão de ossos ou dos tecidos que envolvem o pulmão, por exemplo, a pleura. Pode ser debilidade da musculatura, né, que auxilia aqui na expansão do nosso pulmão. Pode ser por uma embolia pulmonar, né, teve uma obstrução lá de uma artéria que irriga o nosso pulmão. Distúrbios congênitos, ou seja, que vão lá desde o nascimento. Complicações por doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente vai ver mais para frente o que é esse DPOC, ou ainda algum distúrbio do sistema nervoso central que não está conseguindo fazer a regulação da minha respiração, né? Porque o sistema respiratório é comandado pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, eu não preciso pensar em respirar, né? Automaticamente o meu organismo respira e faz a troca gasosa. Então, o paciente pode ter tido uma overdose por drogas, né? Uso de drogas, uso de medicamentos, overdose medicamentosa ou por drogas, né? Além do que algum tipo de lesão cerebral, seja um AVC ou um traumatismo crânioencefálico que desregulou o meu sistema nervoso autônomo, tá? Além disso, pode ser por uma pneumonia, né, que há um acúmulo de secreção lá no meu pulmão, então meu pulmão está totalmente infectado, não está conseguindo fazer essa troca gasosa. Algum tipo de procedimento cirúrgico ou anestesias, que geralmente a anestesia deprime o sistema nervoso central, então deprime o sistema respiratório, ou seja, perde a função do sistema respiratório, tá? Paciente com insuficiência cardíaca, ele deve ser intubado o mais breve possível, porque o pulmão não está conseguindo fazer a função que ele deveria adequadamente, tá? Então, por isso que imediatamente após a anestesia do paciente, o médico intuba, porque a anestesia deprime o sistema nervoso central, ou seja, perde a maior parte das funções do nosso sistema autônomo, ou seja, aquelas funções que a gente não controla, né, que são as funções dos órgãos vitais.
Então, automaticamente precisa se intubar esse paciente, porque senão ele faz uma parada respiratória, tá? Os principais sintomas, então, da insuficiência respiratória: dispneia, ou seja, falta de ar, né? Taquipneia, que é respiração acelerada, cianose, dor de cabeça, cefaleia, né? Confusão mental, sibilo, lembra o que a gente falou agora há pouco, né? Taquicardia, crepitações, que é outro som que pode ser emitido pela via respiratória. Ansiedade, né, inquietação automaticamente, porque o paciente está ali com uma dificuldade de respirar, ele está tentando respirar, mas não está suprindo as necessidades de oxigênio dele. Aritmia cardíaca, né, automaticamente, se ele fez um ataque cardíaco, daqui a pouco o coração vai descompensar e vai fazer uma aritmia. E hipoxemia, que é a baixa oxigenação sanguínea, a baixa oxigenação no nosso organismo, né? Qual é o tratamento, então, para a insuficiência respiratória? Administração de oxigênio, antibióticos se a causa for uma infecção, por exemplo, uma pneumonia, broncodilatadores se for a insuficiência cardíaca devido a asma brônquica, por exemplo, ou DPOC, ou ainda uma intubação se for por algum outro motivo, né, que o sistema respiratório não esteja funcionando adequadamente. Quais os principais cuidados que a gente tem que ter com o paciente que apresenta uma insuficiência respiratória? Na realidade, esses cuidados da enfermagem a gente pode elencar ele para praticamente todas as patologias do sistema respiratório, né? Controle de sinais vitais, a gente vai ter que ficar em cima desse paciente, controlando cada pouco, verificando pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória principalmente, e a saturação desse paciente, para verificar se ele teve uma melhora ou uma piora, né? Avaliação da temperatura, da mucosa, né? Controle do nível de consciência, porque automaticamente ele pode fazer uma parada respiratória. Se ele fazer uma parada de respiratória, ele vai ficar inconsciente, né? Sempre ter à disposição os materiais para ventilação mecânica, né? O nosso respirador ou ventilador mecânico, e o material para intubação. Porque se esse paciente rebaixar, o médico vai vir e vai intubar ele o mais rapidamente possível. Então, sempre proporcionar um ambiente seguro, né? Porque o paciente vai ficar inquieto, ansioso, justamente por essa dificuldade de respirar. Sempre manter, se esse paciente estiver com oxigenação, sempre umidificada, né? E também atentar-se para a expectoração de secreções, né? Ficar atento, se há muita secreção, a gente vai ter que aspirar esse paciente, tá? E então, aspiração de secreções de vias aéreas. Esses sinais, esses cuidados da enfermagem são, eu diria que no geral, porque a maioria das patologias respiratórias vão necessitar, tá? Embolia pulmonar. O que é a embolia pulmonar? É uma obstrução repentina de uma artéria pulmonar. A prof citou antes a embolia, né? Que é causada por um trombo, um êmbolo sanguíneo, né? Ou pode ser uma obstrução por uma placa de gordura, ou uma obstrução por líquido amniótico nos RNs, né? Ou ainda de medula óssea, ou algum fragmento de um tumor ou uma bola de ar, né, lá na corrente sanguínea. Por isso que é muito importante cuidar quando a gente vai puncionar o paciente, para não infundir ar na corrente sanguínea, porque esse ar pode ir lá nas artérias pulmonares, né, as artérias que irrigam lá o nosso pulmão, e esse paciente fazer uma embolia pulmonar, que é um distúrbio, inclusive, bem grave do nosso sistema respiratório, né? Aqui a prof trouxe na foto um exemplo. O paciente fez um trombo lá na perna, digamos, fez uma trombose venosa profunda. E um fragmento desse trombo, que a gente chama de êmbolo,
se desprendeu lá daquele coágulo grande e foi pela circulação, né? E foi subindo, subindo aqui pelas artérias, chegou lá no sistema cardíaco, passou para as veias pulmonares ou pelas artérias pulmonares. E o que aconteceu? Foi despachado lá para as artérias que irrigam o nosso pulmão e fez uma obstrução, né? Fazendo essa obstrução, automaticamente não vai haver irrigação daquela parte do pulmão e vai haver necrose tecidual, né? Então, as causas de uma embolia pulmonar pode ser cirúrgica, né? Pode ser por um repouso prolongado no leito, aqueles pacientes acamados, né? Pode ser devido a um AVC hemorrágico ou isquêmico, né? Pode ser devido a um infarto agudo do miocárdio, tendências à coagulação do sangue, ou seja, tendências à formação de coágulo sanguíneo, né? Ou uma fratura de quadril ou de perna, que pode fazer também por embolia pela medula, daí, né? Quando o líquido ou o sangue faz esse trombo, tá? Quais os principais sintomas, né? Dificuldade respiratória, né? Porque uma parte do nosso pulmão foi afetado, então ele não vai conseguir fazer aquela expansão corretamente, né? Dificuldade respiratória ou taquipneia, que é a respiração muito rápida, né? Ansiedade, desmaio, agitação, aritmia cardíaca, dor torácica, porque está faltando oxigenação para uma parte do nosso pulmão. Então, uma parte do nosso pulmão está havendo necrose, né? Está faltando ar, as células estão morrendo. Então, vai ter dor torácica mais localizada naquela região onde está havendo a embolia, né? Tontura e ainda pode ter crises convulsivas, né? As complicações, então, cianose, uma morte súbita, né? Porque esse paciente pode fazer uma parada respiratória e não reverter mais. E infarto pulmonar, ou seja, vai fazer uma isquemia do nosso pulmão, né? Uma parte do pulmão vai morrer, assim como no infarto agudo do miocárdio, lá no coração, né? Que a gente já viu lá nas aulas anteriores. Como que a gente diagnostica, então, né? A embolia pulmonar? Radiografia torácica, né? Eletrocardiograma, arteriografia pulmonar, cintilografia pulmonar ou cintilografia de ventilação. A grande maioria exames de imagem, né? Os cuidados de enfermagem: administrar heparina, né, que é um anticoagulante, a fim de tentar reverter ou desfazer este êmbolo que está obstruindo ali aquela porção da artéria. Administrar oxigênio, estimular a deambulação precoce, estimular a prática de exercícios nos membros inferiores principalmente, e o uso de meias elásticas em pacientes pós-operatórios. Por quê? Para estimular a circulação e evitar que faça um coágulo de sangue lá nos membros inferiores e esse coágulo se desprenda e venha fazer uma embolia pulmonar. Certo? Vamos falar então do DPOC. O que é um paciente com DPOC? DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é essa doença pulmonar obstrutiva crônica? O DPOC ele vai caracterizar-se por alterações progressivas da função pulmonar, resultando em obstrução do fluxo aéreo, ou seja, ele vai diminuir a luz do sistema respiratório, né? Vai diminuir o fluxo respiratório. Causado geralmente por um grupo de doenças pulmonares que bloqueiam o fluxo de ar e dificultam a respiração ou diminuem o fluxo de ar. Então, esse grupo de doenças, a gente pode citar o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Estas são as doenças mais comuns que compõem o paciente DPOC.
mas o paciente asmático também pode se tornar um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? As lesões causadas no pulmão são irreversíveis, tá? Causadas por essa doença pelo DPOC são irreversíveis, tá? O tratamento medicamentoso pode estabilizar, mas não vai regredir os danos já causados, então, ao nosso pulmão, ao pulmão do paciente, tá? Os sintomas do paciente DPOC vão incluir desde falta de ar, sibilo, né, porque teve um estreitamento ali da passagem de ar, então esse paciente vai apresentar um sibilo constante na respiração, né, aquele ruído constante na respiração, além do que ele pode ter uma tosse crônica, porque sempre vai ter produção de secreção ali nas vias aéreas, então automaticamente o organismo vai estar sempre tentando expelir essa secreção, tá? Então, o que o DPOC faz, né? Aqui nós temos um brônquio normal, né? Musculatura, tudo, e os alvéolos. Olha o tamanho da luz do vaso, né? Não tem produção de secreção ali dentro dos brônquios e dos bronquíolos, né? E não há o espessamento da musculatura, né? O músculo do brônquio ou do bronquíolo não está grosso, não está espessado, né? Já no paciente com DPOC, há uma inflamação crônica dentro dos brônquios e bronquíolos. Então, vai sempre ter um edema desse brônquio, da parede do brônquio e do bronquíolo, e vai haver sempre a produção de muco, de secreção, o que vai dificultar a passagem do ar aqui. Por isso que o ar vai passar estreitamente, vai ter sempre esse sibilo na respiração e a tosse, né? A fim de expelir, então, essa secreção, tá? Então, as causas principais para o paciente se tornar um DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, não é recente, devido a sempre apresentar este edema ali na região dos brônquios e bronquíolos e a produção de secreção, essa doença se tornou crônica, tá? O que leva o paciente a ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica? O enfisema pulmonar, que a gente vai ver agora o que é, uma bronquite crônica e ainda a asma pode fazer com que o paciente se torne um DPOC, tá? O enfisema pulmonar, então, é uma doença crônica e irreversível que vai ser caracterizada pela obstrução brônquica e distensão alveolar, né? Causando, então, uma diminuição das trocas gasosas. Como se os alvéolos, eles se relaxassem, eles se decompossem, tá? Olha aqui, a prof trouxe uma imagem ilustrativa, claro, né? Dos brônquios aqui bonitinho, né? Os grãozinhos de uva lá, tudo perfeitinho. No enfisema pulmonar, esses brônquios, eles perdem a sua forma. É como se eles perdessem a sua elasticidade. Então, automaticamente vai diminuir a troca gasosa, né? E os brônquios vão estar sempre mais obstruídos, né? Porque tem uma inflamação ali, né? Então, vai sempre ter um edema da parede ali dos brônquios e o acúmulo de secreção. Os principais sintomas vai ser cansaço aos mínimos esforços, né? Porque vai estar sempre faltando oxigenação para esse paciente, então automaticamente ele vai cansar mais. Tosse produtiva sempre para tentar expectorar esse muco, essa produção de secreção. Falta de ar, dispneia constante, né? Porque vai faltar oxigenação, então vai faltar, ele vai referir falta de ar, vai apresentar falta de ar. Sempre vai estar usando a musculatura acessória na respiração, né? Aquela respiração forçada.
Agitação, né? Vai estar sonolento, porque ele vai estar sempre cansado, né? Qualquer esforço que ele for fazer, ele vai sentir cansaço, né? Então, vai estar sempre sonolento. Tremores nas mãos, dificuldades de concentração e pode apresentar anorexia, né? Uma perda de peso constante. Pacientes de POC, outra característica bem comum é o peito de pomba, que a gente fala, né? Ele vai ter essa região aqui do peito mais saltada, tá? Sempre mais saltada, porque ele sempre vai estar fazendo um esforço respiratório excessivo, né? Puxando o ar lá de onde não tem, né? Sempre. Então, automaticamente o peito dele vai ser mais proeminente, bem na região aqui do externo, tá? Cuidem, se um dia vocês pegarem um paciente que apresente dificuldade respiratória e com DPOC, quando vocês forem fazer o exame físico, olhem o peito dele, vai ser bem mais proeminente, mais saltado do que os outros pacientes, tá? A bronquite crônica, que também é uma das causadoras do DPOC. O que é a bronquite crônica, então? É o aumento das glândulas produtoras de muco dos brônquios, né? Então, a bronquite, o paciente bronquite é infecção, né? Inflamação. Então, os brônquios desse paciente vão estar sempre inflamados, né? Vai haver sempre uma produção excessiva de muco lá nos brônquios, tá? Quais são os sintomas da bronquite? Então, inicialmente, tosse matinal, logo cedo, né? O paciente vai apresentar tosse com expectoração de secreção espessa, né? Um catarro bem espesso, esbranquiçada e viscosa, né? Com o passar do tempo, quando ela for se tornando crônica, então, esse muco vai se tornar mais amarelado, esverdeado, acinzentado ou purulento, porque tem uma infecção, né? Tem uma colonização sempre bacteriana, né? Infecção automaticamente vai mudar a coloração desse muco, né? Pode ter até a presença de pus nessa expectoração. Edema, excesso de tosse noturna e também cianose, né? Porque como vai ter sempre secreção na luz ali das vias respiratórias, automaticamente vai entrar menos oxigenação, né? Além de dores musculares, cansaço, dispneia, febre, dores nas costas, sibilos, né? O ar passa de forma mais estreita, então vai apresentar, né? Então, aqui a prof trouxe uma imagem das duas principais causas da doença pulmonar obstrutiva crônica, do paciente tornar crônica uma doença obstrutiva no pulmão, tá? Então, a bronquite, olha aqui o que ela faz, né? O brônquio normal aqui, lembra os brônquios? Os brônquios os raminhos que estão lá dentro do pulmão, né? Traqueia, brônquio aqui na parte que se bifurca e os bronquíolos aqui dentro lá do nosso pulmão, tá? Então, a bronquite crônica, ela vai fazer uma inflamação nos brônquios e bronquíolos, né? E vai haver sempre o excesso de muco dentro da parede na luz dos brônquios. Automaticamente vai ter um espessamento da parede ali dos brônquios e bronquíolos, tá? Vai diminuir a passagem de oxigênio e de ar. Já o enfisema acomete os alvéolos pulmonares, lá onde há a troca gasosa, fazendo com que esses alvéolos percam a elasticidade, se tornam flácidos, né? Então, eles não ficam mais redondinho, bonitinho, estilo cachinho de uva. Isso vai prejudicar bastante a troca gasosa. Então, o paciente vai ter dificuldade para expulsar o ar, né? Ou seja, dificuldade para fazer essa troca gasosa e vai dificultar automaticamente a respiração desse paciente, certo? Mais uma doença, então, respiratória, uma patologia respiratória, é a asma, né? O que é a asma, galera?
A asma, então, ela é uma doença inflamatória crônica, né, das vias aéreas. Ela pode ser aguda, né, na fase inicial e depois ela se torna crônica, tá? Pode ser revertida espontaneamente ou com tratamento, depende da situação. Durante a crise de asma, o que acontece? O paciente asmático, ele vai ter crises, ele não vai estar sempre com os sinais e sintomas, tá? Ele vai ter as crises quando ele for exposto à causa que faz com que ele produza essa inflamação no sistema respiratório, tá? Então, durante as crises de asma, o paciente asmático, o que vai acontecer com ele? Vai haver a inflamação dos brônquios, o que vai reduzir a passagem de ar, causando tosse, falta de ar, chiado e aperto no peito, dor no peito. O paciente asmático é na respiração, tá? A asma, essa inflamação dos brônquios pode ser tão grave, pessoal, que vai fechar a luz do vaso e não vai mais passar ar, não vai mais passar ar nos brônquios. O paciente vai tentar respirar, mas o ar não vai passar pelos brônquios porque fechou a luz do brônquio, fechou. E se não fizer adrenalina, esse paciente vai a óbito com certeza, tá? Então, a asma, ela é uma doença que ela pode ser fatal, tá? Se o paciente for exposto, dependendo a causa, ao gatilho, ele pode fazer uma inflamação rapidamente, assim, e ir a óbito, porque não vai mais passar ar se a gente não fizer um broncodilatador, não fazer esse brônquio dilatar para que o paciente consiga voltar a respirar, tá? Então, o principal motivo para ter a dificuldade de respirar é a exposição aos agentes causadores, né? Aos agentes irritantes, né? Então, diante dessa situação, quando o paciente asmático é exposto à causa dessa inflamação, o organismo ele vai contrair toda a musculatura brônquica, né? Diminuindo a passagem de ar. Geralmente, o paciente asmático, quais são as situações que mais causam a crise de asma? Poeira, mofo, perfume e algumas vezes odores fortes, né? Tem pacientes, mas a causa mais comum é o pó, né? A poeira, seja geralmente o paciente asmático não pode ter cortina em casa, porque produz aquele pozinho, né, do tecido. Não pode ter tapetes, evitar ao máximo ter tecidos expostos que possam acumular poeira, né? Geralmente parede lisa, superfície lisas, tá? Aqui tem... então, o que acontece? Esse brônquio, ele digamos, se inflama e se contrai a ponto de fechar toda a luz do vaso. Aí o que faz? Entra imediatamente com broncodilatador, geralmente eles têm aquelas bombinhas que o pessoal chama, o paciente asmático. Quando ele já começa a sentir a falta de ar, ele faz uso do broncodilatador, que já vai amenizar os sintomas, tá? Se ele for exposto de forma muito intensa ao agente causador, por exemplo, a poeira, ele pode fazer até um fechamento dessa luz do brônquio e ter uma parada respiratória, que muitas vezes só com o uso de adrenalina para fazer a broncodilatação, tá? Para aumentar novamente a luz desse brônquio. As causas, então, das crises asmáticas. Fatores alérgicos, como por exemplo a poeira, tendências genéticas, né, hereditária, infecções respiratórias, condições da atmosfera, né, exercícios físicos, problemas emocionais, doenças associadas à inalação de elementos irritantes, que é mais ou menos essa situação dos fatores alérgicos, tá? Quais os sinais e sintomas principais da asma? Dispneia, claro, né, vai haver o fechamento da luz ali dos brônquios.
Extremidades frias, expectoração branca em forma de muco nas fases mais crônicas, né? Sibilos, constrigiu a luz do brônquio, o ar vai passar mais apertadinho, né? Cansaço, cianose, pulso fraco, sudorese abundante, tosse e fadiga, né? Fadiga extrema, cansaço extremo. O tratamento, então, uso de aerossóis, nebulização com broncodilatadores, né? Durante os períodos da crise asmática, tratamento contínuo com broncodilatadores, em alguns casos, e nos casos emergenciais, né, que são as formas mais graves, broncodilatadores endovenosos, como por exemplo a aminofilina, né, e adrenalina subcutânea, nos casos bem emergenciais, que aquele paciente está numa crise super grave, está lá quase que com a luz do brônquio fechadinho, faz adrenalina subcutânea ou broncodilatadores endovenosos, tá? Outra patologia do sistema respiratório é a pneumonia, que é uma infecção dos pulmões, né? Que envolve tanto os alvéolos como os tecidos adjacentes, os tecidos ao redor dos alvéolos, né? Frequentemente a pneumonia é a doença terminal de indivíduos portadores de outras doenças crônicas graves. Pneumonia também acomete muito pacientes aidéticos, né? Pacientes imunodeprimidos. Então, é uma infecção nos pulmões, né? Mais na parte dos alvéolos e do tecido pulmonar, tá? Então, o micro-organismo atinge o pulmão através do quê? Inalação direta de alguma partícula, né? Contaminada, no caso. Aspiração de material infectado pela boca ou pela nasofaringe, né? Que vai parar lá no trato respiratório. Após uma cirurgia ou por um abscesso hepático, né? Então, essas são as principais causas da pneumonia. Existem dois tipos de pneumonia: a pneumonia lobar e a pneumonia lobular. A pneumonia lobar é quando atinge apenas um lobo do pulmão, né? Geralmente atinge uma parte dos alvéolos. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui do pulmão. Então, o nosso pulmão é formado por lobos, né? Lobos são camadas sobrepostas. O pulmão esquerdo tem 2 lobos e o pulmão direito tem 3. Então, a pneumonia lobar ou alveolar, ela vai atingir apenas uma parte do pulmão, apenas um lobo ou 2 lobos do pulmão, tá? Já a pneumonia lobular ou a broncopneumonia, ela vai atingir mais que um lobo do pulmão, ou seja, ela pode atingir os 2 pulmões ou um pulmão por completo, tá? Os principais sintomas, né? Febre alta é uma infecção, né? Excesso de secreção, acúmulo de secreção, o paciente vai produzir muita secreção a ponto de comprometer a função pulmonar. Ansiedade, calafrio, taquipneia, mal-estar, tosse curta e incessante, cough, 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 rubor facial, cianose nos lábios, né? Cianose central que a gente fala. Por que cianose central? Porque vai ter muita falta de ar, o pulmão tá com uma infecção, o pulmão tá inchado, tá com excesso de secreção lá, não vai conseguir fazer a troca gasosa corretamente, então vai haver falta de oxigenação, né? Dor pleurítica, dor na pleura, né? Vai ter aquela dor torácica, mas devido à inflamação do pulmão no geral e da pleura, né? Roncos estertores, né? Lembra que a gente falou dos estridores lá, os roncos pulmonares, por quê? Porque vai ter um acúmulo muito grande de secreção, então quando o paciente vai respirar, ele vai fazer esse borbulhamento, digamos assim. E confusão mental nos casos mais graves, tá? A pneumonia, se não tratada, pode levar ao óbito, tá? O diagnóstico, então, é feito através de raio-x torácico, né? Vai aparecer
a lesão pulmonar, né? Geralmente mais esbranquiçado, né? Devido vai aparecer uma mancha mais preta, né? Digamos assim, o pulmão normal ele vai aparecer no raio-x mais esbranquiçado. Pulmão com pneumonia ele vai aparecer mais denso, por isso que não vai ser tão esbranquiçado, né? O diagnóstico também é feito através do exame no escarro, né, que é detectada a presença de bactérias ou não, e o exame clínico, né, através dos sinais e sintomas do paciente. Tá? Tratamento: antibiótico terapia, né, analgésicos e antipiréticos. Antipiréticos para febre, né, e analgésicos para dor, antibiótico, obviamente, para infecção. Hidratação, repouso no leito e fisioterapia respiratória, tapotagem e drenagem postural, ou seja, é necessário fazer fisioterapia respiratória para que esse paciente consiga expectorar esse acúmulo de secreção que tem lá no pulmão. Existem algumas complicações graves que a pneumonia pode trazer, como o derrame pleural e a insuficiência cardíaca congestiva, né? Além da bronquite crônica. Esse paciente que teve uma pneumonia pode se tornar um paciente com bronquite crônica, que automaticamente vai se tornar um paciente de POC, né? Vai ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ainda nós temos a pleuresia, que é uma inflamação da pleura. Lembra lá dos sacos que revestem o nosso pulmão, a pleuresia, então é a inflamação da pleura, não chega a acometer o pulmão. Pode acometer em casos mais graves, tá? Mas inicialmente ela faz o acúmulo de líquido no espaço pleural, ou seja, entre as duas pleuras, né? Que a gente vai chamar de derrame pleural, que é quando há um aumento desse líquido ali no espaço pleural, ou não necessariamente que pode haver o acúmulo de líquidos, tá? Após, então, o desaparecimento da inflamação, a pleura pode retornar ao normal, como pode haver a aderência das camadas das duas pleuras, tá? E aí causar uma disfunção bem grave pulmonar. O derrame pleural, então, que é quando há um acúmulo devido a uma pleuresia, pode ser, né? Houve uma infecção ali no espaço pleural, ou seja, entre as duas pleuras, né? E a gente chama de derrame pleural quando há um acúmulo dos líquidos nesse espaço, né? Outros tipos de líquidos também podem se acumular nesse espaço, pode ser sangue, pus ou líquidos leitosos, né? Por que o derrame pleural pode ser grave, pessoal? Porque automaticamente existia uma quantidade de líquido entre essas pleuras, né? Essa pleura aqui está contra o nosso pulmão e tem a outra pleura aqui que vai proteger a caixa torácica, digamos assim. Tem uma determinada quantidade de líquido aqui. Aumentou essa quantidade de líquido, o que vai acontecer com o nosso pulmão? Ele não vai conseguir se expandir corretamente, né? Então, porque há esse acúmulo de líquido. Então, é necessário fazer essa retirada desse líquido através da drenagem, né? Geralmente coloca o dreno de tórax aqui e deixa que esse líquido seja drenado, e se for um líquido infeccioso, faz o tratamento com antibiótico terapia para não haver mais a produção, né? Para curar esta infecção na pleura, né? Outro distúrbio respiratório é o pneumotórax. O que é o pneumotórax? É quando há o acúmulo de ar entre as duas membranas pleurais. Assim como o derrame pleural, que é quando há o acúmulo de líquido, né, entre as duas pleuras, pode haver o acúmulo de ar entre as duas membranas pleurais, que a gente chama de pneumotórax. As causas pode ser um pneumotórax espontâneo, fez a entrada de ar ali entre essas duas
essas duas pleuras, ou pneumotórax traumático pela perfuração do tórax, né? Por exemplo, num acidente automobilístico, uma queda de altura, perfurou o tórax, ou mesmo teve uma lesão torácica e fez a perfuração desse espaço pleural. Ou ainda devido a algum procedimento, né? Procedimento cirúrgico. Por que que o pneumotórax pode ser grave? Porque vai, mesma coisa que eu expliquei para vocês ali do acúmulo de líquido no espaço pleural. O pulmão ele vai se colapsar, né? Porque ele não vai conseguir se expandir. Aquele espaço que ele tinha para se expandir ali está cheio de ar. Então vai dificultar a respiração e vai causar uma disfunção pulmonar, porque o pulmão não vai conseguir se contrair naturalmente, tá? Da mesma forma, procedimento cirúrgico, né? Tem que fazer a drenagem desse ar imediatamente. Ainda nós temos o resfriado comum, né? Que também é uma doença respiratória, é muito frequente, né? Sintomas: coriza, congestão nasal, espirro, dor de garganta, mal-estar e febre baixa, né? A pessoa fica ali resfriada por alguns dias e depois passa naturalmente, ou pode fazer o uso de analgésicos, antitérmicos, né? E ela tem transmissão de contato com pessoas infectadas. A gripe, então, é um pouquinho diferente do resfriado comum, né? O resfriado, a pessoa fica resfriadinha alguns dias e depois tem uma melhora espontânea. Já a gripe, né, é uma doença infecciosa aguda que é causada por um vírus chamado de influenza, né? É uma doença que não levanta muitas preocupações e que ela pode ser prevenida, né? Ela é altamente contagiosa, né? A pessoa gripada pode passar o vírus da influenza para outras pessoas, né? A influenza atinge uma elevada porcentagem da população, né? E a gripe ocorre mais frequentemente nos meses de inverno. Então, a gripe ela pode ser grave, né? Como a gente teve a gripe do H1N1, né? Mas a gripe pela influenza normal é aquela que a gente fica quase, pensa que vai morrer, mas não morre, né? Com sintomas respiratórios, faz uso de antibiótico muitas vezes, porque ela causa uma infecção no nosso trato respiratório, né? Mas depois tudo melhora, né? A transmissão da gripe é através das partículas da saliva, né? Expelidas sobretudo durante a respiração, tosse ou durante os espirros, né? Que as partículas respiratórias então são transmitidas. Certo? Então, pessoal, por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Aula que vem a gente continua, tá? E a gente vai falar um pouquinho da fisioterapia respiratória e também vamos falar dos exames, entrar um pouquinho mais a fundo os tipos de exame para diagnóstico de patologias respiratórias. Tá, beleza? Deixei a questionário online para vocês responderem também, tá? Até a próxima aula.